Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer a inclusão de um lançamento padrão no sistema Proteus. Então, antes da gente falar sobre os lançamentos padrões, eu gostaria de passar o cadastro de pontos de lançamento, que são os pontos possíveis de contabilização que nós vamos acabar utilizando dentro do cadastro de lançamentos padrões. Vamos lá? Dentro de atualizações, entidades, pontos de lançamentos, nós vamos ter aqui todos os pontos de lançamento existentes dentro do sistema que nós vamos usar lá dentro do lançamento. Exemplo, o código 500 é o ponto de lançamento no contas a receber inclusão do título. Então, quando nós formos fazer uma inclusão de um título, é através do código de lançamento 500 que ele vai ser chamado. E dentro do cadastro, nós vamos ter diversos pontos de lançamento. O lançamento padrão é aquele cadastro que faz com que o módulo, com que a movimentação seja contabilizada na contabilidade. Então, entramos em atualizações, entidades, lançamento padrão. Dentro do lançamento padrão, nós vamos dar um incluir. Agora nós vamos para os campos que precisamos preencher. O primeiro campo é o campo do código de lançamento, que foi o campo que a gente falou agora há pouco do cadastro. Nós vamos buscar aqui o mesmo 500 que nós falamos anteriormente. A sequência, como é o nosso primeiro lançamento padrão, nós vamos fazer a sequência 1. A descrição é um campo onde a gente vai utilizar para fácil visualização, fácil entendimento. Então a gente vai pôr aqui inclusão do contas a receber. O status a gente vai colocar como ativo. Então sempre que a gente precisar inabilizar um lançamento, a gente muda ele para inativo. O tipo do lançamento, ele pode ser um débito, um crédito, uma partida dobrada ou uma continuação de histórico. No momento da inclusão, nós vamos usar apenas o débito, o crédito e a partida dobrada. O continuação de histórico são lançamentos efetuados pelo próprio sistema. Nesse caso aqui, nós vamos usar partida dobrada, cujo tem tanto débito quanto crédito no mesmo lançamento. Próximo campo, tipo do saldo. O tipo do saldo é o tipo de lançamento que vai ser feito dentro da contabilidade. Então, podendo ser real, previsto, gerencial, empenhado e um pré-lançamento. No nosso caso, nós vamos trabalhar como real, um lançamento oficial para a contabilidade. A próxima aba são a aba de entidades. Na aba de entidades, nós vamos ter as contas, centro de custos, itens, classe de valor, outras informações e moeda do fator contábil. Vamos começar pelos campos de conta. No campo de conta débito e no campo de conta crédito, nós temos algumas opções de a gente fazer esse lançamento, podendo ser ela uma aspas duplas e o número da própria conta. Ou a gente pode usar o próprio campo do sistema. Um exemplo, o SA1, que é do nosso cadastro de cliente, A1 conta. Quando eu efetuar o lançamento, ele vai buscar lá do campo conta contábil no cadastro do cliente. Ou uma terceira opção seria fazer chamada de um desenvolvimento externo. A minha complexidade da regra é muito grande. Eu posso então fazer um desenvolvimento externo e chamar nesse campo para atender. Entre isso, nós vamos ter então conta débito, conta crédito, centro de custo débito, centro de custo crédito, item débito, item crédito, classe de valor débito, classe de valor crédito e outras informações e moedas de fato para a entidade. E o último campo que nós temos aqui é o campo de moeda do fato para a entidade. Então a gente pode pôr aqui uma regra para a moeda. Passando pela entidade, a gente vai para a aba de valores. A aba de valores, o primeiro campo que nós temos aqui é o campo do lançamento moedas. Isso significa em quais moedas nós vamos efetuar esse lançamento. Nesse campo ele vai vir padrão preenchido com 1, que ele representa as 5 moedas do sistema. Caso nós não queiramos que ele faça em outras moedas, somente no real, então nós vamos por 1, 2, 2, 2, 2, 2. Esse 22 significa o não. Então nós estamos falando com 1, 2, 2, 2, 2, que somente na moeda real está sendo preenchido esse campo. Em seguida nós temos o campo valor da moeda 1, valor da moeda 2, valor da moeda 3, valor da moeda 4 e valor da moeda 5. Como no primeiro campo a gente definiu que o lançamento vai ser somente em real, então nós só precisaremos preencher o campo valor da moeda 1. Ele tem o mesmo conceito dos outros campos que nós já falamos.
sobre as entidades. Pode ser um campo puxado simplesmente de um campo lá do título, então um EC2 E2 valor, ou pode ser um campo vindo de uma customização de um desenvolvimento externo, ou também há a possibilidade de a gente usarmos algumas expressões em ADVPL dentro do próprio campo. Exemplo, a gente pode fazer aqui um if SA1 A1 estado é diferente e X. Se o campo do cadastro do estado do cliente for diferente de X, que é estrangeiro, ele vai fazer a contabilização do campo. Se não, ele vai fazer 0. O que significa ele fazer 0? Significa que não vamos ter esse lançamento padrão no sistema. Então, lembrando, a gente pode usar um campo fixo, nós podemos usar um desenvolvimento externo, ou nós podemos usar pequenos trechos em ADVPL dentro do próprio campo para ditar condições daquele lançamento. Agora nós vamos para a aba Históricos. Dentro da aba Históricos nós temos os campos Histórico, Histórico aglutinado, Origem do lançamento, Rotina versus rastreamento, Tabela de origem do lançamento e Função de registro na tabela de origem. O campo histórico vai ser aquele campo que, após feito o lançamento contábil, o campo que o contador, que o analista contábil usa para identificar aquele lançamento. Esse campo ele vai ser preenchido o texto entre aspas duplas. Então, um exemplo: teste contas a receber. Então, todo lançamento que for feito a partir desse lançamento padrão, no histórico ele vai ter um teste contas a receber. Aqui também nós podemos usar a condição de puxar um campo do sistema. Então nós poderemos colocar teste contas a receber, dois pontos, espaço, aspas, mais S1 E1 num, onde o sistema vai trazer no campo histórico teste de contas a receber e o número do título que está sendo contabilizado. O próximo campo que nós temos aqui é um campo do histórico aglutinado. Para que esse campo? O campo histórico aglutinado é quando a gente usamos aquela rotina de aglutinação de lançamentos. Eu tenho vários títulos dentro do mesmo título. Ao invés de eu fazer o lançamento título a título, eu vou fazer uma contabilização aglutinada. Então é através do campo histórico aglutinado que o sistema vai usar para aglutinar todos os lançamentos. Eles têm o mesmo conceito do campo histórico. O texto, entre aspas, podendo puxar outros campos. Lembrando que puxar outros campos não pode ser um campo que seja diferente entre eles. Por isso não aconselhamos que aqui no histórico aglutinado a gente use campos que mudem de título para título. Exemplo valor, exemplo fornecedor, exemplo datas. É preferível que no histórico aglutinado vá sempre o campo texto. E um próximo campo que normalmente usamos bastante aqui é o campo de origem do lançamento, onde aqui no origem do lançamento nós usamos para identificar de qual tabela ou de qual rotina está vindo esse lançamento. Então, no caso aqui, nós poderíamos colocar SE1, que é a tabela lá do nosso contas a receber, tracinho 500, tracinho 001. O que significa? Que é uma contabilização que está vindo da tabela SE1 no lançamento padrão 500 na sequência 001. Por que eu gosto de colocar bastante, e isso é um conselho meu? Porque quando vocês precisarem fazer uma manutenção ou identificar algum acerto no lançamento, é através dele que fica mais fácil. Os demais campos, tabela de origem, registro e o roteiro de rastrear, são campos que a gente não utilizaria com tanta frequência. E na abinha outros, existem outros campos que podemos utilizar, mas não é utilizado com tanta frequência. Exemplo, data de vencimento, código cliente, atividades a crédito, atividade a débito, código de participante. Esses campos são campos que são usados especificamente para alguns tipos de lançamento, não para a sua grande maioria. Então é isso, pessoal. Agora vocês já estão aptos aí para fazer a inclusão do lançamento padrão. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Eu espero todos vocês nos próximos vídeos. Beijo do gordo!